Olá, alunos! Tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula Projeto de Vida. Hoje o tema da nossa aula é como organizar os nossos estudos, como planejar os nossos estudos. Isso é muito importante. Muitas vezes não adianta falar, olha, eu vou estudar hoje, igual aquele aluno, né? Todo ano ele passa com dificuldade, com as notas ali, né? Ou na recuperação, e aí ele pensa, o ano que vem eu vou estudar, não vou ter nenhuma nota vermelha e vou passar, prometo. Só que ele nunca cumpre a promessa, nunca dá certo. Será por quê? Às vezes ele tem até vontade, mas algumas coisas tiram a atenção dele. Hoje em dia a gente está perdendo muito tempo porque a gente fica olhando o celular e nossa atenção está sendo sequestrada pelo celular. A verdade é essa. Mas pessoal, antes de falar disso, eu quero dizer para vocês sobre a aula virtual. Essa aula virtual, ela realmente não substitui a aula presencial, mas ela acrescenta. Olha só, você de repente pode estar num ponto de ônibus e ali, esperando o ônibus, e naquele momento você pode escutar uma aula, você pode ver uma aula virtual, coisa que você não fazia antes. Você pode estar numa lanchonete em algum lugar. De repente, até mesmo pessoas que não têm tempo, a aula virtual ajuda bastante. Por exemplo, caminhar, por exemplo, na praça. Põe um foninho de ouvido, começa a ouvir a sua aula ali enquanto você está caminhando, e isso ajuda bastante. Não substitui a aula presencial, mas é um complemento. Importantíssimo. Mas vamos lá. Vamos falar hoje de como planejar os nossos estudos. Primeiro, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu disse em sala de aula. Contei uma história. Você que é meu aluno deve lembrar. Você que assistiu a aula. Eu disse que tinha um tipo de um concurso, de uma disputa. Quem conseguisse derrubar árvores mais rápido, o lenhador que conseguisse derrubar árvores em menos de uma semana, mais árvores em menos de uma semana, ganhava um prêmio. Então, o primeiro lenhador, em menos de uma semana, derrubou 30 árvores. Outro lenhador chegou lá, derrubou 40 árvores. E o outro lenhador, em menos de uma semana, derrubou 60 árvores. Eu pergunto para você, esse terceiro lenhador, que conseguiu derrubar 60 árvores em menos de uma semana, o que ele fez? Você vai dizer que ele era mais forte, mais jovem? Não. Ele simplesmente soube afiar o seu machado. Isso mesmo. Conseguiu derrubar mais árvores do que os outros dois. E é exatamente isso que a gente deve fazer. Afiar o nosso machado. Muitas vezes as pessoas, antigamente tinha aquela história, né? Que eu ouvia. Olha, você, para estudar para o vestibular, você tem que ficar a noite toda estudando, você tem que tomar café com Coca-Cola, mal pode dormir, tem que fazer... Na verdade, isso é um erro. Primeiro, porque você tem que cuidar da sua saúde, do seu cérebro, do seu descanso. Tudo isso você tem que cuidar psicologicamente e fisicamente. É assim que você começa a organizar os estudos. Um professor uma vez disse para mim uma coisa muito interessante. Quando é que a aula começa? Quando é que o aluno começa a aprender? Ele começa a aprender quando ele se senta corretamente na cadeira. Até isso influencia na sua aprendizagem. Quando ele se põe ali, pronto para aprender. Ali ele sentado do modo correto, do jeito confortável, mas com a coluna ali do jeitinho ali, que ele vai ficar ali, não tem jeito, ele vai ficar ali mais de 50 minutos, né? Então, a partir do momento que ele esteja ali bem preparado psicologicamente
sentado direitinho, prestando atenção, ali que a aula começa para o aluno, ali que ele começa a aprender. E como eu estava dizendo para vocês, a aula virtual ela nos ajudou bastante. E aqui eu quero fazer uma pequena comparação sobre essa questão de organizar os estudos. Vocês sabem que muitas vezes você quer comprar uma televisão e a televisão custa muito caro para você não tem o dinheiro ali. É 10 vezes. Você pode comprar aquela televisão em 10 vezes, não pode? Pode. Tá bom. Então, todo mês você dá um tanto até que você consegue comprar a televisão. Tem aquela história também de que de grão em grão a galinha enche o papo. Já ouviram também? Não? Também existe o ditado. Como é que é aquele ditado mesmo? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente pode começar a fazer as coisas devagar, bem uma coisa de cada vez. Hoje eu dou isso, faço isso, amanhã eu faço mais e vou fazendo, até eu conseguir um resultado. Esses dias eu estava ouvindo falar que 30 minutos ou 20 minutos de exercício físico por dia já causa um bom resultado. Se você não tem tempo para fazer 1 hora de caminhada, tente fazer devagarzinho. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De grão em grão, a galinha enche o papo. E com o estudo é a mesma coisa. Você pega, começa a estudar hoje. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você consegue se concentrar? 20 minutos? Ótimo! Guarde esses 20 minutos todo dia. Estude hoje 20 minutos. Estude amanhã 20 minutos. E cada 20 minutos que você vai estudando, vai ser como uma bola de neve. Ela vai acrescentando. Acrescenta mesmo, pessoal. Sério mesmo. Esses dias eu estava com uma dúvida sobre um livro, porque o livro realmente ele é muito grande e tem um pouco de dificuldade, assim, porque eu estou fazendo outras coisas, estou preparando outras aulas. Então aquela coisa do tempo para a gente ler um livro, aquela coisa, tanta coisa na nossa cabeça, né, para a gente fazer. Então eu peguei e falei, olha, eu vou usar esse método. 20 minutos eu leio um pouco, hoje. 20 minutos eu leio amanhã. 20, estou quase já no meio do livro, em menos de 2 semanas, porque o livro é muito grande. Mas eu não sei se eu estou bem ali no meio do livro, mesmo lendo um pouquinho de cada vez. Tem dia que eu posso ler mais. E assim a gente vai dividindo o nosso tempo. Tem aquela música, você já viu aquela música que às vezes fica na sua cabeça? Você está andando na rua, você de repente vê aquele refrão. Aí eu pergunto para você, o que fez a sua cabeça ficar com aquilo? Com aquela música? Por que de vez em quando você nem gosta da música, mas aquele refrão, fica ali batendo na sua cabeça? Por que isso acontece? Muitas vezes você está ali assistindo a televisão, toca. Ali o cara canta ali no rádio, alguém ali põe no rádio para você, e aquilo ali vai ficando na sua cabeça. Você nem quis aquilo, mas ouvindo assim, esporadicamente, aquilo acabou entrando na sua cabeça. É a mesma coisa o estudo. O estudo é assim. Nós sabemos que algumas pessoas têm mais dificuldade em manter o foco, a concentração. E isso a gente pode ir adquirindo aos poucos. Não estou falando que é para substituir isso, né, da forma normal, da forma correta de estudar. Né? Claro, você que está estudando para o Enem, você que está estudando para o vestibular, claro que em determinado momento você vai ter que se dedicar mais tempo. Mas, utilizando esse método, a princípio, vai te ajudar. Vai te ajudar bastante.
porque você vai captando, né? Você vai juntando um tempinho aqui, um tempinho ali, e de repente quando você vê, né, você estudou várias horas, né, durante a semana, durante o mês. Tá certo, pessoal? Então falou. Então fica ligado no vídeo. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Depois a gente vai ver, tá? Sobre alguns lugares aí que tem internet. Eu vou ver esse negócio da prefeitura, onde tem internet de graça aí. A prefeitura parece que tem na biblioteca. Vou dar uma olhadinha. Talvez agora esteja fechada. Mas, quando abrir, eu vou informá-los direitinho. Quando você estiver passando no centro, né, precisar de alguma coisa assim, a gente vai informando vocês, tá bom? Então falou, até mais, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau.